Biblioteca dos Pioneiros. Uma palavra ao pequeno rebanho. Por James White. Apêndice. Declarações de Ellen White não reimpressas. O leitor deve ter observado que 3 comunicações da Sra. E. White foram incluídas em uma palavra ao pequeno rebanho. Primeiro, há a carta que aparece nas páginas 11 e 12, endereçada a Eli Curtis, em resposta ao seu pedido de comentários da Sra. White sobre suas posições proféticas, conforme apresentadas em artigos no Day Down. Nessa carta, a Sra. White se refere às suas opiniões sobre pontos como as 2 ressurreições, a Cidade Santa, a purificação do santuário, etc. Esta carta publicada nunca foi reimpressa, pois a apresentação mais completa de suas opiniões sobre esses assuntos tornou desnecessária sua repetição. A segunda comunicação da Sra. White, encontrada nas páginas 14 e 18, é um relato de sua primeira visão sob o título Aos Remanescentes Espalhados no Exterior. Esta foi escrita em 20 de dezembro de 1845, como uma carta pessoal a Enoch Jacobs, e foi publicada pela primeira vez pelo destinatário no The Star de 24 de janeiro de 1846. Em 6 de abril de 1846, foi reimpressa em formato de folheto por James White e H. S. Gurney. A declaração, conforme aparece em uma palavra ao pequeno rebanho, com exceção de pequenas alterações editoriais e referências bíblicas adicionadas, é idêntica ao relato completo da visão, conforme impresso pela primeira vez. Pode ser interessante notar que a Sra. White afirma, em um pós-fácil de sua carta ao Sr. Jacobs, que este relato não foi escrito para publicação e, comentando posteriormente, escreveu: "Se eu tivesse pensado, por um momento, que ele seria divulgado aos muitos leitores do seu jornal, teria sido mais criteriosa." E. G. Harmon, em The Star, 14 de março de 1846. A terceira comunicação de Ellen White, ocupando as páginas 18 e 20, é uma reimpressão de uma carta endereçada a Joseph Bates, apresentando o relato de uma visão dada em 7 de abril de 1847, na qual a Sra. White viu o lugar santíssimo no santuário celestial e, em seguida, foi transportada para o futuro, onde viu cenas relacionadas aos conflitos e à vitória da Igreja. Este texto foi publicado pela primeira vez em formato de panfleto pelo Elder Bates, acompanhado de seus comentários encontrados na página 21 de Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. Referências bíblicas também foram adicionadas por Tiago White a esta terceira comunicação de G. White, à medida que foi impressa neste panfleto. O primeiro livro de G. White. Em agosto de 1851, seu primeiro livro, Um Esboço da Experiência Cristã e Visões de Ellen White, foi publicado em Saratoga Springs, Nova York. Entre os artigos que compõem esta obra de 64 páginas estão os 2 últimos mencionados, que apareceram em Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, a primeira visão de G. White e a carta ao Elder Bates. Veja Primeiros Escritos, páginas 13 a 20, e 32 a 35. Apresentando sua primeira visão conforme apresentada neste livro, a Sra. White declarou: "Aqui, apresentarei a visão que foi publicada pela primeira vez em 1846. Nesta visão, vi apenas alguns dos eventos futuros. Visões mais recentes têm sido mais completas. Portanto, omitirei uma parte e evitarei repetições." Um esboço da experiência cristã e visões de Ellen White. Assim, na primeira edição do primeiro livro de G. White, pretendendo ser apenas um esboço, a Sra. White informou aos seus leitores que não estava incluindo tudo o que havia aparecido em relatos publicados anteriormente sobre essas visões. Uma apresentação mais completa de cenas às quais apenas uma breve referência foi feita em suas primeiras visões foi dada em capítulos posteriores do livro e foi apresentada por ela como a razão para essas omissões. Oferecemos 2 ilustrações disso. Perto do centro da página 16 de Uma Palavra ao Pequeno Rebanho encontra-se uma declaração descrevendo o templo no céu e o que foi visto pela Sra. White neste templo.
Esta declaração foi omitida quando ela preparou o assunto para seu primeiro livro, pois é uma repetição fiel, em muitos aspectos, da descrição dada na página 18, agora encontrada nas páginas 32 e 33 de Primeiros Escritos. Na página 19 de Uma Palavra ao Pequeno Rebanho aparece um breve parágrafo que trata da marca da besta. Este parágrafo também foi omitido pela Sra. White, mas encontramos um capítulo inteiro dedicado a este assunto em Primeiros Escritos, páginas 64 a 67. As referências bíblicas que aparecem nas comunicações de I. G. White em Uma Palavra ao Pequeno Rebanho foram inseridas por Tiago White. Juntamente com estas, encontram-se 6 referências ao segundo Esdras dos Apócrifos. Tiago White assumiu total responsabilidade pela inserção de todas essas referências, como observado em sua declaração que aparece no final da página 13, e elas não constituem parte do relato da Sra. White. Observa-se também que, no centro da página 19, em conexão com a declaração a respeito da besta e da imagem da besta, o número 666 é encontrado inserido entre parênteses, assim como as letras referentes às referências bíblicas. O fato de esse número aparecer entre parênteses indica claramente que não fazia parte da visão, mas foi inserido por Joseph Bates, o primeiro editor, assim como as referências bíblicas por Tiago White, e reflete a visão que ele defendia na época. Além da breve declaração da Sra. White em 1851, mencionada acima, sobre o motivo das omissões quando seu primeiro livro foi publicado, ela, em 1883, escreveu longamente abordando a maioria dessas partes omitidas. Sua explicação segue. Explicação da Sra. White. Recentemente, minha atenção foi chamada para um panfleto de 16 páginas publicado por de Marlon, Iowa, intitulado Comparação dos Primeiros Escritos da Sra. White com publicações posteriores. O autor afirma que partes de minhas visões anteriores, conforme impressas pela primeira vez, foram suprimidas na obra recentemente publicada sob o título Primeiros Escritos da Sra. I. G. White, e ele conjectura como razão para tal supressão que essas passagens ensinam doutrinas agora repudiadas por nós como povo. Ele também nos acusa de fraude deliberada ao apresentar os primeiros escritos como uma republicação completa das minhas primeiras opiniões, com apenas alterações verbais em relação à obra original. Antes de mencionar separadamente as passagens que se diz terem sido omitidas, é apropriado que vários fatos sejam declarados. Quando minhas primeiras opiniões foram publicadas pela primeira vez em forma de panfleto, Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, a edição era pequena e logo se esgotou. Poucos anos depois, surgiu um livro maior, A Experiência Cristã e as Visões da Sra. I. G. White, impresso em 1851 e contendo muito material adicional. Em nossas frequentes mudanças de local no início da história do trabalho editorial, e depois em viagens quase incessantes, enquanto trabalhava do Maine ao Texas, de Michigan à Califórnia, e cruzei as planícies nada menos que 17 vezes, perdi todos os vestígios das primeiras obras publicadas. Quando foi decidido publicar Primeiros Escritos em Oakland, no outono passado, fomos obrigados a enviar a Michigan um exemplar de Experiência e Visões para emprestar. E, ao fazer isso, supusemos ter obtido uma cópia exata das primeiras visões, conforme publicadas pela primeira vez. Reimprimimos isso, conforme declarado no prefácio de Primeiros Escritos, com apenas alterações verbais da obra original. E aqui farei uma pausa para declarar que qualquer um de nós que tenha em sua posse uma cópia de qualquer uma ou de todas as minhas primeiras visões, conforme publicadas antes de 1851, me fará um grande favor se as enviar sem demora. Prometo devolver o mesmo assim que uma cópia puder ser produzida. Longe de desejar reter qualquer coisa que já publiquei, sentiria grande satisfação em divulgar ao público cada linha dos meus escritos já impressa. Declarações omitidas. A primeira citação mencionada por ele é de um panfleto de 24 páginas publicado em 1847. Intitulado Uma Palavra ao Pequeno Rebanho.
Aqui estão as linhas omitidas em experiência e visões. Era tão impossível para eles, aqueles que abandonaram sua fé no movimento de 44, retomar o caminho e ir para a cidade, quanto para todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado. Eles caíram ao longo do caminho, um após o outro. Página 14. Darei o contexto, para que a força total das expressões possa ser vista claramente. Enquanto orava no altar da família, o Espírito Santo desceu sobre mim, e eu parecia estar subindo cada vez mais alto, muito acima do mundo escuro. Virei-me para procurar as pessoas do advento no mundo, mas não consegui encontrá-las, quando uma voz me disse: olhe novamente e olhe um pouco mais alto. Nisso, levantei os olhos e vi um caminho reto e estreito, traçado bem acima do mundo. Nesse caminho, as pessoas do advento estavam viajando para a cidade, que ficava no final do caminho. Eles tinham uma luz brilhante colocada atrás deles no início do caminho, que um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava por todo o caminho e iluminava seus pés para que não tropeçassem. E se mantivessem os olhos fixos em Jesus, que estava logo antes ao levá-los à cidade, eles estavam seguros. Mas logo alguns se cansaram e disseram que a cidade estava muito longe e que esperavam já ter entrado nela antes. Então Jesus os encorajava erguendo seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz gloriosa que ondulava sobre a faixa do advento, e eles gritavam aleluia. Outros negavam precipitadamente a luz atrás deles e diziam que não era Deus quem os havia guiado até ali. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram, desviaram os olhos do alvo, perderam Jesus de vista e caíram do caminho, descendo para o mundo escuro e perverso abaixo. Segue-se a passagem que se diz estar na obra original, mas não encontrada em experiência e visões ou em primeiros escritos. Era tão impossível para eles, aqueles que abandonaram sua fé no movimento de 44, retomar o caminho e ir para a cidade, quanto para todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado. Eles caíram ao longo do caminho, um após o outro. Alega-se que essas expressões comprovam a doutrina da porta fechada, e que esta é a razão de sua omissão em edições posteriores. Mas, na verdade, elas ensinam apenas o que foi e ainda é defendido por nós como povo, como mostrarei. A porta fechada definida. Por um tempo, após o desapontamento de 1844, eu e o corpo do advento concordamos que a porta da misericórdia estava então para sempre fechada para o mundo. Esta posição foi tomada antes que minha primeira visão me fosse dada. Foi a luz que me foi dada por Deus que corrigiu nosso erro e nos permitiu ver a verdadeira posição. Ainda acredito na teoria da porta fechada, mas não no sentido em que empregamos o termo inicialmente ou em que é empregado por meus oponentes. Houve uma porta fechada nos dias de Noé. Houve naquela época uma retirada do Espírito de Deus da raça pecadora que pereceu nas águas do dilúvio. O próprio Deus deu a mensagem da porta fechada a Noé. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Houve uma porta fechada nos dias de Abraão. A misericórdia cessou de implorar aos habitantes de Sodoma, e todos, exceto Ló, sua esposa e 2 filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Havia uma porta fechada nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarou aos judeus incrédulos daquela geração: a vossa casa vos ficará deserta. Olhando para a corrente do tempo, até os últimos dias, o mesmo poder infinito proclamou por meio de João: estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Foi-me mostrado em visão, e ainda creio, que havia uma porta fechada em 1844.
Todos os que viram a luz das mensagens do primeiro e do segundo anjo e rejeitaram essa luz foram deixados nas trevas. E aqueles que a aceitaram e receberam o Espírito Santo que acompanhava a proclamação da mensagem do céu, e que posteriormente renunciaram à sua fé e declararam que sua experiência era uma ilusão, rejeitaram, assim, o Espírito de Deus, e este não mais o suplicava. Aqueles que não viram a luz não tiveram a culpa de sua rejeição. Foi somente a classe que desprezou a luz do céu que o Espírito de Deus não pôde alcançar. E essa classe incluía, como já afirmei, tanto aqueles que se recusaram a aceitar a mensagem quando ela lhes foi apresentada, quanto aqueles que, tendo-a recebido, posteriormente renunciaram à sua fé. Estes poderiam ter uma aparência de piedade e professar ser seguidores de Cristo. Mas, não tendo nenhuma conexão viva com Deus, seriam levados cativos pelas ilusões de Satanás. Essas duas classes são apresentadas na visão. Aqueles que declararam que a luz que seguiam era uma ilusão, e os ímpios do mundo que, tendo rejeitado a luz, foram rejeitados por Deus. Não há referência àqueles que não viram a luz, portanto, não eram culpados de sua rejeição. Para provar que eu acreditava e ensinava a luz fechada a doutrina da porta, o Senhor cita a revista de 11 de junho de 1861, assinada por 9 de nossos membros proeminentes. A citação diz o seguinte: nossas visões da obra que nos aguardava eram, na época, em sua maioria vagas e indefinidas, alguns ainda mantendo a ideia adotada pelo corpo de crentes do Advento em 1844, com Guilherme Miller à frente, de que nossa obra para o mundo estava concluída e que a mensagem se limitava àqueles da fé original do Advento. Acreditava-se nisso com tanta firmeza que um de nós quase teve a mensagem recusada, pois o indivíduo que a apresentou tinha dúvidas sobre a possibilidade de sua salvação por não estar no movimento de 44. A isso, preciso apenas acrescentar que, na mesma reunião em que foi insistido que a mensagem não poderia ser dada a este irmão J. H. Wagoner, um testemunho me foi dado por meio de uma visão para encorajá-lo a ter esperança em Deus e a entregar seu coração plenamente a Jesus, o que ele fez naquele momento. Uma conjectura irracional. Em outra passagem do livro Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, falo de cenas sobre a terra e afirmo que lá vi homens santos da antiguidade. Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Daniel e muitos como eles. Página 16. Como falo de ter visto esses homens, nossos oponentes conjecturam que eu acreditava na imortalidade da alma e que, tendo mudado de opinião sobre esse ponto, achei necessário suprimir essa passagem. Elas estão tão próximas da verdade aqui quanto em outras conjecturas. No ano de 1844, aceitei a doutrina que hoje defendemos, a respeito da não imortalidade da alma, como pode ser visto pela referência a Life Sets, páginas 170 e 171, edição de 1880. Veja também edição de 1915, página 49, Testemunhos, volume I, páginas 39 e 40. E nunca, de boca ou por escrito, defendi qualquer outra. Se tivéssemos suprimido esta passagem por causa de seu ensino da imortalidade da alma, teríamos achado necessário suprimir outras passagens. Ao relatar minha primeira visão, página 13 de Primeiros Escritos, falo de ter visto irmãos que haviam adormecido em Jesus pouco tempo antes. E na página 14 afirmo que me foi mostrado um grande grupo que havia sofrido o martírio por sua fé. A imortalidade da alma não é ensinada mais na passagem suprimida, do que nas duas últimas citadas. O fato é que, nessas visões, fui transportado para o tempo em que os santos ressuscitados serão reunidos no reino de Deus. Da mesma forma, o juízo, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento dos santos na nova terra me foram apresentados. Alguém supõe que essas cenas já ocorreram?
Meus adversários demonstram o espírito pelo qual são motivados ao me acusarem de engano com base em uma mera conjectura. Uma citação errada. Nesta citação também se encontram as palavras: vi 2 longas varas de ouro, das quais pendiam fios de prata, e nos fios uvas gloriosas. Meus oponentes ridicularizam aquela expressão fraca e infantil de uvas gloriosas crescendo em fios de prata, e esses fios presos a varas de ouro. Qual motivo levou o autor do texto acima a distorcer minhas palavras? Não afirmo que uvas estavam crescendo em fios de prata. O que vi é descrito como me pareceu. Não se deve supor que uvas estivessem presas a fios de prata ou varas de ouro, mas que tal era a aparência apresentada. Expressões semelhantes são empregadas diariamente por todas as pessoas em conversas comuns. Quando falamos de frutos de ouro, não se entende que declaramos que o fruto é composto daquele metal precioso, mas simplesmente que tem a aparência de ouro. A mesma regra aplicada às minhas palavras remove qualquer desculpa para mal-entendidos. O selo de Deus. Outra supressão diz o seguinte: bem, bendigamos ao Senhor, queridos irmãos e irmãs, esta é uma reunião extra para aqueles que têm o selo do Deus vivo. Página 17. Não há nada nisto que ainda não mantenhamos. A referência às nossas obras publicadas mostrará nossa crença de que os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim do tempo da graça. Também que estes desfrutarão de honras especiais no reino de Deus. Renunciando ao sábado. Disse que a seguinte passagem foi omitida da visão relatada nas páginas 25 a 28 e 32 a 35, edição atual dos primeiros escritos. E se alguém cresce, guardasse o sábado e recebesse a bênção que o acompanha, e depois o abandonasse e quebrasse o santo mandamento, fecharia os portões da cidade santa para si mesmo, tão certo como se houvesse um Deus governando lá em cima, no céu. Página 19. Aqueles que viram claramente e aceitaram plenamente a verdade sobre o 4º mandamento e receberam a bênção que acompanha a obediência, mas desde então renunciaram à sua fé e ousaram violar a lei de Deus, descobrirão que, se persistirem neste caminho de desobediência, os portões da cidade de Deus estarão fechados para eles. Há 2 outras passagens que se diz serem encontradas em meu primeiro livro, mas não em meus escritos posteriores. A respeito delas, direi apenas que, quando puder obter um livro que as contenha, para que eu possa ter certeza da exatidão das citações e ver por mim mesmo sua conexão, estarei preparado para falar com entendimento a respeito delas. Desde o início da minha obra, tenho sido perseguido por ódio, reprovação e falsidade. Imputações vil e relatos caluniosos têm sido avidamente coletados e amplamente divulgados pelos rebeldes, formalistas e fanáticos. Há ministros das chamadas igrejas ortodoxas viajando de um lugar para outro para guerrear contra os adventistas do 7º dia e fazendo da Sra. White seu livro-texto. Os escarnecedores dos últimos dias são induzidos por aqueles ministros que professam ser os vigias de Deus. O mundo descrente, os ministros das igrejas caídas e os adventistas do 1º dia estão todos unidos na obra de atacar a Sra. White. Essa guerra se arrasta há quase 40 anos, mas não me sinto à vontade nem para prestar atenção em seus discursos vis, reprovações e insinuações. E eu não me afastaria agora desse costume, não fosse o fato de que algumas almas honestas podem ser enganadas pelos inimigos da verdade que tão exultantemente me declaram um enganador. Na esperança de ajudar a mente dos honestos, faço as declarações que faço.